Por que que filhos de narcisistas frequentemente sentem que não sabem quem eles são, o que eles querem, quais são suas necessidades, seus valores e o que de fato eles querem fazer com suas vidas? Esse é um fenômeno comum. Meu nome é Tariana Rocha, eu ajudo filhos de narcisistas a ganharem independência psicológica com relação aos seus pais narcisistas. E hoje a gente vai falar sobre perda de eu nos filhos de narcisistas. Então, o que eu faço especificamente é eu ajudo filhos de mães e pais dentro do espectro do narcisismo patológico a entenderem o que isso significa no seu caso específico e a se individuarem da sua família. Mas para entender isso, a gente vai ter que abordar 4 assuntos. Primeiro, o que é individuação? Segundo, o que acontece com uma estrutura familiar mais ou menos saudável quando uma pessoa se individua? Terceiro, o que acontece com essa estrutura familiar no caso de filhos de narcisistas? E quarto, como conseguir se individuar especificamente no caso de filhos de narcisistas? Se você gosta desse tipo de assunto sobre libertação psicológica no caso de abuso narcisista, inscreva-se nesse canal, a gente fala bastante sobre isso e também dê um like no vídeo, ajuda o algoritmo a entender que isso aqui é conteúdo relevante para você. Primeiro eu quero falar que individuação é possível para filhos de narcisistas, mesmo que pareça que você tem que viver dentro de uma prisão psicológica invisível no seu relacionamento com a sua mãe ou o seu pai narcisista. Essa individuação é possível do jeito que foi possível para a filha de narcisista Débora Carrafa, que conseguiu não só cortar contato com a sua família, como encontrar um caminho de carreira que fizesse sentido para sua bússola interna. E agora fala sobre comunicação não violenta, algo que está perfeitamente alinhado com seus valores. Ou então, como é o caso de outros filhos de narcisistas que conseguiram resultados inesperados, mesmo achando que depois de décadas de relacionamento familiar tóxico, não seria possível nenhum tipo de melhoria. Mas vamos então começar com o primeiro assunto. O que é, afinal, individuação? Não é interessante estudar por que diferentes pessoas têm diferentes comportamentos, perfis de personalidade? Bom, a gente não sabe 100% porque uma pessoa é assim e outra é assada, mas nós sabemos que tem alguns fatores que influenciam bastante na personalidade, nas dificuldades, nos acertos também de cada um. Uma dessas coisas é justamente o fator hereditário, a genética. Muitas coisas são herdadas de forma transgeracional através de genes. No entanto, não basta você herdar uma condição genética. O fato de que aquilo existe nos seus genes não significa que a expressão daquele gene será ativada. Ou seja, você pode ter um gene que diz que você poderia desenvolver uma certa doença, mas o que vai ativar a expressão deste gene é uma série de outras coisas, como, por exemplo, a sua alimentação, o nível de estresse ao qual você é submetido todos os dias, toxinas às quais você é exposto, entre outros fatores. Aquele gene daquela doença específica pode ser ativado, ou seja, você passa a desenvolver aquela doença, como você pode passar a sua vida inteira com aquele gene, mas como os fatores atuando sobre ele não ativam ele, você não desenvolve a tal da doença. Além disso, nós também temos a educação que nós recebemos, não só dos nossos familiares, mas da nossa cultura, das pessoas na escola, da internet. Todas essas coisas impactam na nossa personalidade e no jeito que a gente enxerga a vida. Beleza. O que nos interessa aqui especificamente é o impacto da família e como que esse impacto pode promover ou barrar uma individuação de sucesso. E se você está pensando, Tariana, eu não sei o que é individuação. Fique tranquilo que eu vou construir uma ideia, mas para resumir aqui, individuar-se é conseguir pensar e agir de acordo com seus reais valores, independente daquilo que a sua família prega ou vive. É fazer o que é certo para você. Agora, eu gostaria de focar especificamente na forma que a nossa família pode impactar na nossa individuação. De acordo com o psiquiatra e criador da terapia familiar Murray Bowen, a família funciona como uma unidade emocional. O que isso quer dizer é que os membros da família dependem
de que cada um continue se comportando de acordo com certas regras invisíveis de convivência para que o resto dos membros, o resto do sistema, possa continuar funcionando. Isso é normal em qualquer sistema. Imagina que cada parte de um sistema tem uma certa rotina, aí do nada uma das partes decide fazer algo totalmente fora do esperado. É claro que isso impacta no sistema também. Agora, numa família mais funcional, e isso é sinônimo de uma família composta por indivíduos que são individuados, que são diferenciados uns dos outros, são indivíduos que não vivem em simbiose emocional. Nesse tipo de família, cada indivíduo, ou seja, cada parte do sistema maior, tem liberdade de ter autonomia, de viver de acordo com o seu gosto particular, de acordo com aquilo que faz sentido para si, sem que essa individualidade seja considerada algum tipo de ameaça para o sistema familiar. Capta só o que eu falei. Numa família saudável, os indivíduos podem ter personalidades diferenciadas umas das outras, sem que isso cause uma desestabilização do sistema maior. O sistema maior continua funcionando para o bem-estar de todos. Agora veja bem, toda criança nasce em total simbiose emocional com a sua família. Isso é porque a criança é totalmente dependente de todo mundo. O bebê é totalmente dependente de todas as pessoas que estão por perto para que ele possa regular suas emoções, comer, ter uma higiene básica, para que ele possa sobreviver de uma forma muito básica, não é? Ao longo da vida, ele vai sendo estimulado dentro dessa família mais saudável a explorar como ele se sente, o que ele prefere e dentro de limites que são apropriados para a sua idade, este bebezinho vai crescendo e se tornando cada vez menos simbiótico com a unidade emocional familiar. Ou seja, ele vai tendo a liberdade de experimentar seus próprios gostos, cometer seus próprios erros, se rebelar um pouquinho, explorar diferentes perfis da sua própria personalidade para ver o que faz mais sentido. E toda essa experimentação acontece de uma forma que a estrutura familiar permita a individuação, vai se adequando àquele ser individual e continue funcionando. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai sofrendo a influência de dois fatores. A individuação, a diferenciação, que é o seu desejo de viver uma realidade autêntica e fiel aos seus valores subjetivos. E também o pertencimento, que é uma necessidade cerebral e biológica de pertencermos a um grupo maior para que possamos sobreviver no grande mundo. Os nossos ancestrais dependiam do grupo para literalmente ter o que comer e ter como sobreviver. Então, ambos esses fatores, tanto a individuação quanto o pertencimento, são extremamente fortes. E nos relacionamentos mais saudáveis, um ser humano pode se individuar e continuar pertencendo. É justamente nos relacionamentos não saudáveis onde, para se individuar, a pessoa tem que deixar de pertencer e, para pertencer, a pessoa tem que deixar de se individuar. Tá começando a entender o problema aí com a família narcisista, né? E agora a gente vai tentar entender o que acontece quando alguém tenta se individuar dentro da família narcisista. Dentro de uma família narcisista, o que eu penso e faço, as minhas emoções dependem de você agir de um certo jeito. E você depende daquela pessoa agir de um certo jeito e todo mundo dentro desse sistema. Eu não posso deixar você ir embora. Quando você faz qualquer tipo de movimento, de pensar de um jeito diferente do sistema familiar, ele é emocionalmente imaturo e não consegue funcionar do mesmo jeito sem você. Então ele vai chiar. E o jeito que ele chia é ativando uma velha programação que já foi criada no corpo e na mente desse filho de narcisista, que preenche ele de respostas emocionais tão fortes que ele literalmente não tolera esse bombardeio de resposta emocional, de terror, de vergonha, de culpa. Ele também pode acabar sofrendo outros tipos de retaliações da família, como difamações. Ele pode passar a ocupar um lugar de bode expiatório dentro da família. Ele pode ser descartado, ignorado.
E todas essas coisas vão deixando aquele indivíduo se sentindo emocionalmente muito sobrecarregado e não aguentando o baque, ele volta a agir como a família dele deseja. Agora, por que isso acontece? Por que isso é tão poderoso, esse impacto da nossa família? De acordo com especialista em trauma e ex-professora da Harvard, Janina Fisher, durante os primeiros anos de vida, o nosso cérebro e sistema nervoso está num desenvolvimento absurdo. Em nenhum outro momento da nossa vida, o nosso cérebro vai crescer de forma tão intensa e tão rápida. O que acontece, no entanto, é que tudo o que for mais impactante para aquele cérebro e aquele sistema nervoso durante esses primeiros anos de desenvolvimento acaba ficando gravado dentro deste serzinho e da neurologia deste serzinho. Agora, aonde há uma família narcisista, há pessoas emocionalmente imaturas com um pensamento fantasioso e rígido que gera realmente uma expectativa irreal de que os outros ajam em total obediência. Quando os outros não fazem exatamente o que a mãe ou o pai emocionalmente imaturo e, nesse caso, narcísico, precisa que eles façam, há uma explosão de respostas emocionais e também pode haver a retirada de afeto, o tratamento de silêncio. E tudo isso gera um ambiente de grande instabilidade para justo as crianças e os bebezinhos que estão em pleno desenvolvimento, sendo fortemente impactados por tudo aquilo. Para pensar. Se você passa a infância inteira com medo de algum tipo de resposta da pessoa que você mais precisa, querendo ou não, o impacto é grande. Então, se você constantemente tem medo de que alguém vai ter um surto de raiva, vai passar uma semana sem falar com você, ou simplesmente vai desaparecer e não voltar durante semanas, ou seja lá qual foi a experiência rotineira que você passava, ou vai ter respostas emocionais tão absurdamente intensas que você vai se sentir responsável por regular essas respostas emocionais. Imagina o quanto um sistema nervoso subdesenvolvido de uma criança sendo constantemente bombardeado por essas situações extremas, o quanto ele não vai se modificando e se tornando perpetuamente hiperativo ou hipoativo em resposta a esses constantes estímulos. Estímulos que são interpretados por aquela mente, por aquele corpo, como situações de perigo, acionando a liberação de cortisol, de adrenalina e a resposta de fuga ou luta de um sistema que não vai ter a oportunidade de voltar a se acalmar. E isso não é muito possível dentro de famílias com um funcionamento narcisista, porque tem sempre, ou a maior parte das vezes, um clima tenso no ar. E mesmo que esse clima não seja um de raiva explosiva, pode ser um de silêncio denso. Você entendeu? É um constante pisar em ovos. O cérebro capta todas essas respostas, pois ele percebe que uma vez que elas são tão comuns, elas devem ser importantes para ele ficar de olho. A partir daquele momento, a gente vê pessoas crescendo com uma alteração neurológica, no sentido de que suas respostas emocionais podem ser muito mais intensas do que a maioria das outras pessoas, podem demorar muito mais tempo para serem reguladas e, ao serem reguladas, é possível que algumas dessas pessoas nunca consigam chegar no nível basal de leveza e de relaxamento interno por causa de tantos anos de alteração na sua resposta emocional e na sua resposta de luta ou fuga, que acaba alterando o sistema neurológico em si. Basicamente, o que eu descrevi foi o processo de criação de gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais são fortes respostas emocionais que temos em situações específicas que lembram situações traumáticas do passado. Muitas vezes, filhos de narcisistas têm fortes respostas emocionais de culpa, vergonha e medo
quando eles tentam agir contra a família. Nesse momento, a família sente algum tipo de desconforto, pode não conseguir identificar o que é que está acontecendo, mas a resposta familiar vai ser olhar para aquela pessoa que está fazendo algo de diferente e partir do pressuposto de que ela está errada, tem algo diferente ali. É muito interessante observar que mesmo em famílias mais saudáveis, quando uma pessoa começa a fazer diferentemente do esperado, a primeira resposta familiar ainda pode ser uma de eu acho que você está errado. Mas em famílias mais saudáveis, a gente começa a perceber em muitos momentos a necessidade de respeitar a individualidade dos outros e aquilo não desestrutura a família. Quando a família colocar você naquela posição de bode, todas aquelas respostas emocionais de abandono, de medo, de culpa, de vergonha, de não saber o que esperar, de sentir desamparo, de sentir terror, de sentir solidão, desconexão com a realidade, medo pelo seu futuro, o que vai acontecer com você, tudo aquilo é ativado fisiologicamente de uma forma tão intensa que logo logo você desiste do seu processo de individuação e volta para a família com o rabinho entre as pernas. E eu não tô falando isso para humilhar, a gente já se sente humilhado, porque é tão difícil a gente entender a força dessa prisão psicológica e por que a gente fica voltando. Então, qual é a diferença nesse processo de individuação numa família mais saudável ou numa família tóxica? Bom, lembre, o que é saudável dentro de um grupo é aquilo que permite que cada indivíduo seja o seu eu autêntico enquanto continua pertencendo, continua mantendo um vínculo emocional com os demais membros. Então, numa família mais saudável, eu posso até pensar, putz, o meu pai queria que eu tocasse a empresa da família, mas na verdade eu quero ir em outra direção. E como eu consigo me individuar e ainda manter o vínculo emocional com meu pai, pois a família é saudável, eu encontro uma forma de comunicar isso para ele. Ele pode passar por um luto aí de uma fantasia que ele tinha na cabeça, mas há uma adaptação e a gente continua aí no nosso relacionamento, eu aqui na minha carreira e ele aí vendo o que ele vai fazer com a empresa dele de outra forma. Numa família mais saudável, quando a minha mãe me pede meu CPF para fazer alguma coisa e eu não me sinto confortável, eu não fico lá, nossa, se eu falar não pra ela, ela vai ameaçar suicídio, ela vai surtar, ela vai ligar pra minha avó e ficar falando mal de mim, ela vai fazer isso, aquilo outro. Eu falo pra ela, pô mãe, não sei não, cara, não me sinto à vontade não. Eu prefiro que você arranje outro jeito. E ela vai falar, ah, minha filha, tudo bem, não tem problema, pode deixar que eu me viro. Percebeu como na família narcisista, como os meus familiares vão ter uma forte resposta emocional que vai ativar os meus gatilhos emocionais programados a partir da minha idade mais novinha, não é? Como que eu vou aguentar o baque de falar pro meu pai, não pai, eu não quero tocar a empresa, se isso significa que vai ter um caos na família. E aí eu vou ter todos os meus gatilhos ativados e eu não sei lidar com isso, pois é uma sobrecarga enorme. Como que eu vou falar para minha mãe que eu não me sinto à vontade que ela use meu CPF? Porque eu sei que ela vai ter algum tipo de resposta que eu não vou gostar e eu não vou conseguir lidar com os meus gatilhos emocionais. Então agora a gente vai entrar no grande X da questão. Como se individuar no caso de filhos de narcisistas especificamente? E como que outras pessoas se individuam de forma geral? A gente percebe que enquanto a gente tem fortíssimas respostas emocionais que são tão facilmente ativadas pela nossa família, nós não bancamos a sobrecarga emocional para continuar individuando por causa do medo, da culpa, da solidão, da vergonha. A única forma de conseguirmos nos individuarmos é, escuta só, aprendendo a regular esses fortíssimos gatilhos emocionais. Pois quando eu estou reagindo e não respondendo conscientemente às situações, pode ter a mais absoluta certeza que toda essa reatividade está intimamente ligada a esses primeiros anos de desenvolvimento que deixaram o seu sistema nervoso predisposto a ter sempre certas respostas emocionais. Isso é outra forma de falar que você está tendo respostas sistêmicas, respostas que têm a ver com a sua família, essa culpa, essa vergonha avassaladora. Nós só conseguimos acessar quem nós somos de verdade quando os gatilhos emocionais estão calminhos. Dentro dessa calmaria, a gente pode simplesmente se fazer a pergunta:
Peraí, cara, mas o que que eu penso sobre isso? Eu concordo com esse negócio de CPF? Mas eu quero realmente seguir essa carreira? Eu quero tocar essa empresa? E a gente só consegue se fazer esse tipo de pergunta sobre o que a gente quer, o que a gente precisa, quais são os nossos valores, se a gente não tá aterrorizado que vai perder o quê? O pertencimento com a família. E é por isso que é tão importante você ter controle das suas respostas emocionais, que são seus gatilhos que a sua família controla, e ela consegue com esse controle barrar a sua individuação. E quando você não consegue no dia a dia se perguntar, mas o que que eu quero? Mas o que que eu prefiro? Isso reflete de fato os meus valores? Mas é esse o futuro que eu escolho? Porque você está constantemente reagindo e fazendo o que a sua família quer, fazendo o que a sua família quer, você não consegue o quê? Se conhecer. E aí você não consegue se individuar. Você não consegue construir uma vida que seja verdadeiramente baseada nos seus valores, no seu autoconhecimento, nas suas necessidades. E é por isso, por causa dessa dinâmica de vou me individuar, ai meu Deus, minha família surtou e eu não aguento a carga emocional em cima de mim, que filho de narcisista nunca tá num espaço, a não ser que ele se individue mesmo, né? Onde ele pode falar, tô nem aí pra essas respostas emocionais, tô nem aí pro surto familiar, eu vou me perguntar, mas quem sou eu? Mas o que minha bússola interna fala? Fora essas respostas reativas sistêmicas, o que eu de fato quero fazer? Só que no caso de filhos de narcisistas, a família pode ser tão negativa que nem sempre é possível dialogar com ela no sentido de, veja bem, eu vou me individuar e eu gostaria de manter um vínculo emocional com você. Então, para filhos de narcisistas, nós precisamos especificamente aceitar duas coisas para conseguir esse processo de individuação. A primeira coisa é formas práticas de regular nossas respostas emocionais, para que deixemos de agir de forma programada pelos nossos gatilhos emocionais familiares e para que possamos, dentro da calmaria da nossa regulação emocional, de fato conhecer quais são os nossos valores, não é? E a segunda coisa que a gente precisa aceitar, fora essa regulação emocional para que possamos acessar nossa bússola interna, é que, no nosso caso, a nossa individuação pode e muitas vezes vai significar que a gente vai perder o pertencimento. E é esse processo que a gente tem que fazer dentro da família tóxica. Enquanto na família saudável a gente se individua e a família cresce junto, se adequa junto e a gente não perde o pertencimento, para nós, filhos de narcisistas, muitas vezes a sua individuação vai especificamente significar a perda daquele pertencimento. E a gente tem que passar por um processo de luto e aceitação disso, em nome da nossa individuação. Agora, eu tenho algumas perguntas para você, para que você reflita um pouco a respeito de como está o seu processo de individuação. A primeira pergunta é: você sabe regular suas respostas emocionais a ponto de conseguir agir do jeito que você realmente gostaria, em vez de simplesmente sentir seus gatilhos serem ativados e se ver de forma reativa fazendo aquilo que a família espera de você? A segunda pergunta é: como que você imagina que será a sua vida daqui a 5 anos se você continuar simplesmente tendo fortes respostas emocionais que sua família programou em você e fazendo o que ela quer? Como isso vai impactar sua saúde mental, sua felicidade, o jeito que você se enxerga, o jeito que você enxerga a vida, se em 5 anos você não tiver passado por esse processo de aprender a regular suas emoções, acessar sua bússola interna e se individuar sabendo que pode perder o pertencimento com a família? E a terceira pergunta é: como que vai ser a sua vida daqui a 5 anos se você escolher aprender a regular suas emoções para que você não seja controlado pelas respostas emocionais familiares e consiga, dentro da calmaria do seu eu, encontrar o que sua bússola interna realmente quer para você? Como que vai ser sua vida daqui a 5 anos se você aceitar que sua individuação pode significar perda de pertencimento à sua família? Como que isso vai impactar sua saúde mental, sua felicidade, sua qualidade de vida e o seu futuro? Escreva nos comentários a sua resposta, eu adoraria ler mais a respeito disso. E também, se você quer se aprofundar gratuitamente nesse assunto de individuação para com a família narcisista, então baixe o seu e-book gratuito no link na descrição desse vídeo. Famílias Narcisistas, Entenda o Impacto e Cure-se. Se você
curtiu essa abordagem, está pronta para se trabalhar de uma forma mais profunda. Então conheça o workshop Entre no Seu Poder, também clicando no link na descrição desse vídeo. Existe vida depois do abuso narcisista familiar. Você pode transformar as suas sequelas e reatividade emocional num caminho de empoderamento onde você banca a sua existência. Bom, tem muito mais para falar sobre esse assunto, mas de forma geral era essa a ideia que eu queria passar para vocês. É isso, gatinhas e gatinhos. Até o próximo vídeo.